1º de fevereiro de 1974. A manhã havia começado sob uma garoa fina. O céu permanecia baixo e cinzento sobre o centro de São Paulo, e os trabalhadores atravessavam as ruas molhadas apressando o passo, protegendo-se como podiam da chuva. Dentro do Joelma, porém, ninguém parecia pensar no tempo. As mesas estavam ocupadas, os telefones tocavam e as máquinas trabalhavam. Naquela sexta-feira, Álvaro chegou ao trabalho como em qualquer outra manhã. Ele tinha 19 anos e trabalhava no térreo do edifício. Acima dele, distribuído pelos muitos andares do prédio, estavam os colegas, os escritórios e sua irmã, Volkmar, que trabalhava no 23º andar. Pouco antes das 9 horas, o edifício ainda parecia cumprir sua rotina. Pessoas chegavam, máquinas eram ligadas, papéis passavam de uma mesa para outra. Do lado de fora, São Paulo seguia seu movimento habitual, indiferente ao que estava prestes a acontecer. E então veio o fogo. Então, agora eu pergunto para vocês, o que vocês sabem sobre o edifício Joelma? Vamos começar como por ordem, sempre por ordem de idade. Então, Luan, o que você sabe sobre o edifício Joelma? E como você ficou sabendo? Então, eu já conhecia a história, uma história bem trágica, e recentemente a gente estava conversando sobre o tema aqui pro podcast e você falou um pouco sobre o edifício Joelma, né? Você tinha comentado, queria falar sobre tal coisa. Daí eu fui pesquisar mais a fundo e eu conhecia por cima a história, e daí eu posso dizer que eu conheço praticamente todas as histórias aí. Rafael, o que você sabe de Joelma? Do que eu sei, são só acho que as duas histórias, né? Os dois ocorridos, né? Das duas tragédias que tiveram no local. Uma eu não sei se é verídica, não sei se foi algo que a galera falou que envolve um assassinato e um poço. Eu não sei. Isso, É verídica, né? uma história. Tem, é um fato que ocorreu. É um fato que ocorreu, né? Que Sim. até parece história de filme, né? Que há um assassinato num local que depois foi. Anos se passaram e o mesmo local teve outra tragédia, então. Isso. É meio que eu vou usar uma palavra da ufologia. A casuística do edifício Joelma envolve um prequel. Tem um fato que aconteceu muito décadas antes, que o pessoal coloca ali no balaio quando vai falar dos fantasmas do Joelma. Mas mais pra frente a gente vai falar disso, daí eu vou dar a minha opinião. E você, Alan, o que você sabe sobre o edifício Joelma? A primeira vez que eu ouvi falar sobre o caso foi no Linha Direta, acredito que nos anos 90 ou anos 2000. Linha Direta Mistério, 2004. Eu não sei exatamente a data. Mas eu lembro que eu tinha medo pra caramba desse caso. Tipo, toda vez que falava sobre, tanto no Linha Direta quanto nas outras vezes que eu ouvi, sempre me causou, tipo, bastante medo. Então, durante muito tempo eu não ouvia falar sobre o caso. Agora, recentemente, eu vi algumas coisas sobre o caso também. Um deles é sobre um cara que conseguiu salvar toda a família. Sim, Tipo, o Sr. Shimizu, se não me engano, é um cara japonês, se não me engano. eu acho que é esse mesmo. Sei que ele tinha a fisionomia de asiático. E as outras coisas que eu ouvi falar são essas sobre fantasmas, né? Sobre o porteiro que trabalhava no cemitério, ouvia grito das pessoas e que jogavam um copo de água que seria uma forma Sim. Acalmar as almas, assim que foi eu não lembro foram exatamente umas se são pessoas 13 que almas ou 9 acabaram almas, mas ficando tem presas no esse elevador aí, ocorrido tipo, também, que é parte da mítica do edifício Joelma. Então sempre que a gente vai falar de Joelma, fala. Isso, exatamente. Então sempre que vai falar de edifício Joelma, fala assim, incêndio, fantasmas, 13 almas, crime do poço, Chico Xavier e psicografia. Tipo, as palavras, as tags de edifício Joelma. Mas
eu vou contar como é que eu fiquei sabendo o que era o Edifício Joelma. Eu era muito criança e a minha mãe trouxe uma fita de VHS e falou: vamos ver um filme. Uau! E ela colocou esse filme, e o filme se chamava 23º Andar. A Tragédia do Joelma, alguma coisa assim. E, pô, isso eu vi por volta de 1994, 1995. Então a TV era ruim, o videocassete era ruim, a fita era ruim, era tudo péssima qualidade. E daí eu assisti o filme e eu tenho um cagaço desse filme até hoje. Eu pesquisando essa história, eu fiquei vendo umas cenas do filme. Eu assisti o filme hoje de novo e assim, ele é um filme espírita. Ele fala de fantasmas, ele tem umas cenas ali de tensão no fogo, mas eu tenho assim, só de olhar pra má qualidade do filme, do VHS, eu já fico com um gatilho de lembrar do cagaço que foi ver esse filme quando eu era criança. E desde então, assim, toda vez que aparece um novo vídeo no YouTube, né, de alguém falando sobre o Edifício Joelma, eu assisto de novo. Então é uma história que eu conheço, reconheço e eu vi ela se passar diversas vezes na minha frente. Mas ok. O Edifício Joelma, ele é um prédio comercial, né, um prédio comercial bem moderno para a época. Ele tinha 25 andares e ele foi inaugurado em 1971. Então ele foi inaugurado 3 anos antes do incêndio. Então ele ocupava ali uma região no centro de São Paulo, e na esquina da rua Santo Antônio com a Avenida 9 de Julho. E ele foi concebido para abrigar escritórios de uma forma vertical. Ele tinha acho que 10 andares de garagem, se eu não me engano, e o resto era escritório de um banco. Então assim, todo mundo que trabalhava ali trabalhava mais para esse banco. E a tragédia ela aconteceu no dia 1º de fevereiro de 74, quando um curto-circuito num ar-condicionado do 12º andar iniciou o incêndio. Então, o ar-condicionado, aquela caixa que fica do lado de fora, começou a pegar fogo. Era um prédio muito grande para a época, 25 andares era muita coisa, e pegou fogo bem no meio. De 25 andares, ele pegou no 12º. Então, assim, é bem na meiuca do prédio. As chamas elas tomaram conta dos andares ali por causa de presença de materiais inflamáveis entre as paredes, assim, a questão para a questão do calor e manter ali a temperatura, tinham algumas camadas de materiais que não eram muito bons para estarem lá em caso de incêndio. E teve muita dificuldade para a evacuação desse prédio, porque a escada dele era bem no meio. Então imaginem um prédio aí gigante e a escada para você descer ele é no centro do piso. Ele tinha elevador, mas ele não tinha escada de incêndio do lado de fora. Aquela escadinha que a gente vê, eu vejo mais em filme, no Brasil eu nunca vi muito, mas aquela escada que é meio pendurada do lado de fora na janela, ela não tinha no Edifício Joelma, porque ele tinha sido feito com as normas e diretrizes de um código de construção de 1934. Então ele foi feito assim sobre condições muito precárias. E isso piorou muito a situação quando o prédio pegou fogo. No final das contas, acabou morrendo 187 pessoas e mais de 300 feridos. Eu vou entrar agora pensando lá naquela questão do storytelling, a gente estava lá com o Álvaro, que é o rapaz que trabalhava no 1º andar. A irmã dele trabalhava no 23º, se eu não me engano. Bom, o nome dela era Volquimar Carvalho dos Santos, ela tinha 21 anos e ela trabalhava na Crefisul e era conhecida pela família como Volk. Ela era formada professora primária, havia sido aprovada no vestibular de letras da USP e começava a construir novos planos quando passou a trabalhar com o irmão no Edifício Joelma. Ela estava no 23º andar quando percebeu um tumulto. A fumaça avançava, os funcionários tentavam descer e os elevadores deixavam de funcionar. Volquimar ainda procurou uma saída, mas as escadas já estavam tomadas pelo fogo e pela fumaça. Com outras pessoas, ela subiu em direção à cobertura, acreditando que talvez helicópteros pudessem resgatá-la. Quando percebeu que o Joelma não possuía heliporto e que as possibilidades de fuga diminuíam, parou de correr e começou a orar, tentando manter a calma enquanto o calor e a fumaça tomavam o prédio. Então agora eu quero perguntar para vocês, assim, vocês estão nessa situação, você está trabalhando, de boa, você começa a ver fumaça vindo
de algum lugar. Você nota que a fumaça tá vindo de baixo de você, do andar de baixo. Tá pegando fogo. O que você faz? Luan. Cara, eu acho que o mais difícil nessa situação é você tentar manter a calma. Por mais que seja loucura, né? Falando isso, pense, tipo, o calor que deve estar. Ainda mais que ela tava, tipo, um andar acima só, né? De onde começou o incêndio. Então. Não, ela tava no 23º, o incêndio começou no 12º. Ah, tá. Não, mas de qualquer forma, situação complicada, né? Então, sei lá, nessa situação, não sei o que eu faria. Assim, eu entraria em pânico. Mas Dá pra- você tem 2 lados pra ir. Subir ou descer. Não sei. Descer não dá, né? É. Realmente é ir em direção à fumaça. Bom, ela subiu. Eu tentaria também manter a calma pra conseguir coletar informações, né? Tipo, primeiro o que tá acontecendo, porque é fogo onde, tipo, dependendo da dimensão também do fogo que tivesse, porque se tivesse um fogo muito grande já não daria tempo pra pensar muito. Então, nesse caso aí, Entendi. eu também pensaria, eu acredito, se fosse agora, pensaria também em subir pro último andar, que nem eu acho que todo mundo pensou, mas aí a gente viu que foi uma má ideia também, né, da galera nesse dia fazer isso. Pior que eu acho que nem foi uma má ideia, eu acho que realmente não tinha pra onde ir. Porque realmente, eu não sei se se alguém que desceu foi bem sucedido. Assim. Mas ela tava no 23º, então assim, é muita fumaça pra ela encarar até passar pelo incêndio. É 10 andar de fumaça na cara dela. Então acho que não é. Pra ela não era uma boa. Talvez pra quem tava no 13º, 14º, que era só 2 andar. Talvez. É Ah, porque hoje, sabendo de tudo que aconteceu, eu tentaria fazer a mesma coisa que o cara lá que sobreviveu fez, mas nada me garante também que se eu fizesse isso eu ia conseguir sobreviver. É uma situação diferente. eu acho que quem sobreviveu a esse negócio sobreviveu por sorte, assim, não foi por estratégia, não. Sim, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é, tipo, subir mesmo. E você já se queimou alguma vez, Alan? De verdade, assim? Você já teve alguma queimadura feia? Não, assim, tipo, só queimadura leve mesmo. Tipo, nunca tive queimadura de Superficial. segundo ou terceiro grau, não. Eu também não, nunca me queimei assim, eu só, um fogão, uma bobeira, queimar o dedo. Eu nunca tive uma. Isso. Luan, Rafael, já se Panela. queimaram alguma vez? Cara, eu já me queimei, tipo, feio assim, uma vez só. Um bagulho aconteceu e é uma dor horrível, é insuportável, assim, a dor. Tipo, dá vontade de você arrancar fora, pegar uma faca e arrancar fora a parte que tá queimando. Nunca tive, tipo, queimadura muito assim, só meio superficial. Tipo, encostei numa chapa quente, no fogão, sem querer, num pedaço de ferro que tava jogado ali perto do fogo. Mas, tipo, eu era meio piromaníaco das ideias antigamente, né? Hoje em dia eu sou meio. Passou. Eu, passou um pouquinho, mas tipo. Piromaníaco, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Piromaníaco, é o termo científico pra quem é fascinado por fogo. Eu nunca tinha escutado, não. Então, e tipo, você comentou da questão dela descer e ela ia enfrentar muita fumaça. Cara, tipo, eu já Já enfrentou tipo, já tive fumaça uma situação. bastante? Não, um pouquinho, cara. E eu, tipo, falar, eu, tipo, não tanto assim quanto eu acredito na situação que nessa situação gerou. Mas pra quem, tipo, já respirou fumaça, sabe que é um bagulho, é um bagulho ruim, cara. Porque ela queima por dentro, cara. É muito. É. Já passaram perto de algum incêndio, assim, tipo, sei lá, alguma coisa, pneu pegando fogo e tal? Eu nunca senti assim, fumaça a ponto de eu não conseguir fugir, sei lá, quando tô acampando, o pessoal faz fogueira, às vezes vai a fumaça na minha cara, eu só vou pro outro lado. Assim, mas não conseguir Então. escapar, nunca. Então, mas, tipo assim, eu digo que a fumaça, cara, o bagulho de fumaça, ele é muito tenso, cara, porque, tipo, ela queima, tipo, você respira, ela queima a garganta, pulmão, arde o olho, então, tipo, acho que tem uma questão da visão, pelo menos pra mim, eu lembrava que, assim, tipo, você enxergar, ela meio que dá um desconforto muito fodido, tá ligado? Uhum. É, tenso. É tenso. Bom, a Volkmar, ela subiu, ela foi até o último andar, como ela
pensou que teria, né, talvez, provavelmente helicóptero vindo resgatar, mas não tinha heliporto. Eu lembro que eu vi em algum momento que eu pesquisei essa história em outro ano passado, sei lá, de que as pessoas elas subiram até o terraço, daí continuou pegando fogo e elas começaram a se enfiar meio que entre as camadas ali do último andar, elas tipo como é que eu posso dizer? Tipo no duto de ar, elas conseguiram entrar. E eu acho que tem um cara que ele sobreviveu, ele tava lá no último e os bombeiros já estavam indo embora e ele gritou e conseguiu ser resgatado. Ele tava assim meio que enfiado na parede. Mas enfim, então de volta para Volkmar, então ela tá lá no topo, ela começa a rezar e de repente ela perde ali a consciência dela, mas depois ela volta. Ela acorda em um lugar muito branco, paredes brancas limpíssimas, ela tá numa mesa, uma cama branca, roupa branca, ela tá assim, parece que ela está no hospital. E ela relata no livro Somos Seis que um brando torpor a envolveu pouco a pouco e que depois de algum tempo ela despertou em um leito, refazendo suas energias, amparadas pelo avô. Então, plot twist. A Volkmar morreu no topo no topo do Joelma. Então ela não sobreviveu, mas o relato dela é fantasmagórico, é contado nesse livro chamado Somos Seis, num livro que foi psicografado pelo médium Chico Xavier, e a gente fica sabendo o que aconteceu com ela depois que ela morreu. Então a história dela continua depois da tragédia do Joelma. Bom, tem o Álvaro, que era o irmão dela, estava no primeiro andar, no térreo, na verdade. Ele conseguiu escapar facilmente e ele ficou assistindo do lado de fora essa cena horrível que eu falei, né, das pessoas caindo. E ele estava muito preocupado com a irmã dele, ele queria saber o que aconteceu. Quando começou a sair as notícias de que realmente, assim, quem subiu não sobreviveu, ele já meio que aceitou que a irmã dele tinha morrido. Então, ele foi, no fim da tarde desse dia já, foi a mãe deles, a Valkyria, o Álvaro e um amigo, foram no IML de São Paulo, porque eles iam tentar identificar um corpo para ver se era Volkmar. O Álvaro foi o único que entrou e ele reconheceu facilmente o corpo da irmã dele. Mas ele ficou com receio de contar para a mãe dele. Quando ele saiu e voltou pro carro, ele não falou para a mãe dele que tinha reconhecido a irmã e falou assim: não, vamos continuar olhando, talvez ela apareça em outro lugar. Mas nesse momento, quando eles estavam dentro do carro, a mãe dele conta que a Volkmar apareceu para ela ali no carro e falou: o Álvaro reconheceu meu corpo agora no IML, eu estou bem, estou aqui com o vovô, e a gente tá bem e não tem problema, mãe. E daí, nesse momento, o fantasma sumiu e a mãe, a Valkyria, falou pro Álvaro: ah, você reconheceu sua irmã, não é? Então, assim, teve uma troca de informações que aparentemente ninguém tinha como saber. Realmente um fantasma veio e deu a informação para a mãe dela e falou que estava bem e sabia que o irmão tinha reconhecido o corpo dela. Então essa história ela vai começando a ficar mais sobrenatural. Eu não sei, vocês conhecem o que vocês sabem sobre Chico Xavier? Luan? Eu vou ser bem franco. Praticamente nada. Nada? Praticamente nada. Tipo assim, eu sei que ele era um médium, que tem muita gente que não gosta dele, que tem muita gente que gosta dele, mas eu não tenho uma opinião formada sobre porque eu nunca fui atrás de pesquisar, né? Cara, de pessoas que não gostam de Chico Xavier é a primeira vez que eu ouço falar, porque ele parecia ser uma pessoa assim que se ele era... Eu não acho que é impossível ele ser um charlatão, porque ele não ganhou dinheiro nenhum com as coisas que ele fazia. Eu já li a biografia dele, já tem assim imagens de como ele vivia, assim, ele tinha uma vida muito simples. Então assim, o dinheiro que foi gerado aí com os livros que ele escreveu não ficou com ele, com certeza absoluta. Então assim, charlatão ele não era, ele com certeza acreditava no que ele fazia. Rafael, o que você sabe sobre Chico Xavier? Cara, basicamente eu tô no mesmo nível do Luan, assim, tipo, eu sei bem o básico dele, assim. Acho que talvez em algum momento da minha vida tenha havido algum trecho, acho que de um filme biográfico dele, que acho que tem.
Tem alguns, na verdade. Acho que Alguns. tem dois. Tem dois. Acho que tem um livro chamado, o filme chamado Chico Xavier, depois tem outro que eu não vi, mas aquele Nosso Lar, eu acho que é baseado em livros dele também. Então, acho que em algum momento devo ter. Em algum momento da minha vida eu devo ter assistido algum trecho de algum filme biográfico dele, mas eu tô basicamente no nível do Tokuluan, tá ligado? Tipo, eu lembro que é um médium e tal. O Chico Xavier é meio que o Stan Lee dos casos brasileiros, assim. Ele toca em vários casos de maluquice brasileira. Ele participa também, ele é uma figura no caso Marco Aurélio, que é o escoteiro que desapareceu, que ele, quando a mãe do Marco Aurélio foi falar com o Chico Xavier, queria saber se meu filho tá bem, se ele morreu, ele disse, eu só me comunico com os mortos. E daí, então o Marco Aurélio está vivo. Então, o Chico Xavier chega só pra dar umas pedradas, assim, de vez em quando. Então é basicamente isso, assim. Então, tipo, é bem básico mesmo meu conhecimento sobre ele. Pô, que estranho. Vamos ver, o Alan vai falar agora daqui a pouco, mas eu tinha a impressão que, não, Chico Xavier, quem que não sabe que é o Chico Xavier? Tipo, todo mundo sabe quem ele é, sabe o que ele fazia e tem, assim, um repertório, porque ele é uma figura brasileira da minha época que tava, sei lá, pelo menos uma vez por mês, tinha uma matéria na TV falando dele, coisa que ele fez, coisa que ele deixou de fazer. Quando ele morreu, assim, foi um evento no Gugu, ficou a tarde inteira falando. Então, assim, curioso saber que vocês não têm, assim, a presença dele próxima, assim. E você, Alan? Conte-nos, o que você sabe sobre Chico Xavier? Tu falou em Gugu aí, eu lembro que acho que era no Sabadão, sempre tinha uma parte do programa que ele meio que fazia parafraseava lá o Chico Xavier. Aí ele falava toda a frase lá, aí no final colocava Chico Xavier. Mas mas cara, que eu conheço de várias pessoas que queriam se comunicar com familiares que já tinham morrido, então ele fazia tipo umas cartas na qual ele se comunicava com a pessoa e ia escrevendo o que a pessoa falava. O que eu sei basicamente é isso. Isso. Bom, a gente tem que um dia fazer um episódio só sobre Chico Xavier, que ele é uma figura muito interessante. Mas, basicamente, ele era isso aí que vocês falaram. Ele era um médium, uma pessoa que está entre o nosso mundo e o outro, né? Então, ele consegue se comunicar com pessoas que já morreram, com as almas das pessoas que já morreram. E ele usava um método chamado psicografia, que é o que vocês falaram aí de escrever carta. Então, ele fazia, como é que eu posso dizer, uma mesa, ele fazia um evento, assim, realmente, ele ficava sentado numa mesa com vários lápis e canetas, vários papéis, ele botava a mão sobre os olhos, assim, e então ele começava a incorporar as pessoas que morreram, e ele escrevia cartas para os vivos, assim, e ele escrevia como se fosse meio que uma carta de correio mesmo, falando assim, opa, eu estou aqui. E eles, supostamente, ele também conseguia, as pessoas, quem acredita, né, fala assim, ele fazia a letra igual da pessoa que morreu, ele fazia a assinatura igual da pessoa, e muitas vezes ele citava coisas que só pessoas próximas podiam saber. Então tinha essa dinâmica de você não chegar nele e dar as informações do seu ente querido que morreu. Você esperava ele descobrir. E daí, pelo que eu entendi, a dinâmica era essa, ele escrevia várias cartas e daí ele falava o nome da pessoa, e alguém na multidão falava, opa, meu filho. E daí a carta era lida para a pessoa viva, a carta do morto. E ele fazia parte ele era espírita, né? A doutrina espírita é muito grande no Brasil. Também mais uma história para contar em outro episódio. Espiritismo, a história do espiritismo é muito fascinante. Mas aqui no caso do Joelma, o Chico Xavier ele entra porque cerca de 40 dias depois da tragédia, a Valquíria, a mãe da Volkmar, que é a moça que morreu na tragédia, ela foi a uma reunião do Chico Xavier e ela contou que havia perdido a filha no incêndio do Joelma. Ela falou isso para ele. O livro, que é o nome Somos Seis, afirma que o Chico Xavier identificou a Volkmar pelo nome. Mais tarde, em outra ocasião, ele teria mencionado uma cartolina com letras e números e palavras, com as palavras sim, não e adeus, que a Volkmar havia feito em vida e deixado em casa. O irmão dela, então, lembrou que viu ela fazendo essas folhas escritas sim, não e adeus, e a família começou a usar isso para se comunicar com ela.
Essa parte aqui da história, eu não entendi muito bem. Porque eu entendi que realmente a Volkmar, ela fez isso aqui. Ela tinha lá no quarto dela, depois encontraram 3 folhas, cada uma escrita sim, não e adeus. E também tinha mais um objeto que era usado meio que um... Como é que é o nome daquela madeira lá que eles conversam? Ouija, não é? Ouija, isso aí. Nossa, eu ia pegar aqui pra ler, porque eu tô com uma tábua Ouija aqui do meu lado. Então é meio que isso, uma tábua Ouija improvisada que a Volkmar fez. Mas eu não consegui descobrir por que que ela fez isso. Se ela fez no sentido de, pô, eu sei que eu vou morrer e eu quero que os meus parentes conversem comigo, ou se ela era uma pessoa dos Paranauê que conversava com outros mortos e usava isso. Então, assim, do nada na história do livro aparece isso. E ela tinha umas cartolinas escritas assim, não e adeus. E a família começou a conversar com o espírito dela usando essas folhas. Achei esquisito, achei meio que do nada assim esse elemento da história. A história da Volkmar fortalece muito a minha tese do que é um fantasma. Ah, é? Você não acha? Eu acho que sim, eu acho que. Mas você acha que é ela mesma ou você acha que é o sentimento, a sensação da família forte ali? Eu acho que é o sentimento dela, não da família. Também da família, na verdade, né? Que queria ver ela e ela queria se comunicar. Tanto que esse bagulho da tabuídia que você tinha comentado pode ser, inclusive, o objeto que guardou os sentimentos dela, sabe? Olha só, bem pensado, eu não tinha concluído isso. É interessante, interessante. Realmente, ela deixou um objeto. Por isso que eu queria muito saber se era uma coisa que ela fez porque ela sabia que ia morrer cedo, sabe, jovem, e daí ela pensou, ou se era ela realmente se comunicando com outros espíritos, e daí, por sorte, acabou sendo usado para se comunicar com ela. Mas eu acho uma história legal, mas até o filme, assim, quando eu terminei de ver hoje, né, eu meio que acabou do nada. Eu falei, ué, tá, é só isso mesmo, ela morreu e tá existindo no outro plano. Mas é muito curioso pensar que o que essas pessoas estão fazendo lá? Porque elas estão num lugar branco. Eu tenho que assistir os outros filmes do Nosso Lar pra saber isso, mas todo mundo vai pra lá? Será? E daí reencarnação é uma coisa do espiritismo, mas quanto tempo depois? Dá pra reencarnar direto? Se eu morrer, eu reencarno já agora? É muito complexo. Acho estranho. E você, Rafael? Você conhecia essa história? A história dela em específico não, é a primeira vez que eu tô tendo esse contato ouvindo. O que você achou? E, cara, é uma história que tem muito peso, cara, tem muito sentimento, assim, tá ligado? Tipo, É uma história bonita, né? Tipo, é uma história, por mais que seja com, tipo, tem um contexto triste, eu acho que é uma história bonita, tá ligado? Uhum. Eu fico um pouco com você nessa parte da cartolina, assim, tipo, é meio do nada, assim, então, tipo, Isso. é tipo meio do nada, assim, tem uma cartolina lá pra se comunicar, então, tipo, ela já tinha feito isso? Por que que ela fez isso? Será que ela já era ligada nesse mundo? Ou se, sei lá, algum dia ela tava de boa e deu a louca nela? Porra, vou fazer isso aqui, vai que... Pois é, eu também, eu baixei o PDF do livro, né, e fiquei Ctrl F pesquisando ali várias palavras que pudessem chegar, porque a minha mãe tinha esse livro quando eu era criança e eu lia de tudo que tinha em casa, assim, e esses livros de espiritismo dela eu li também. Eu li esse livro em algum momento da minha vida, não lembro nada, e passei um cagaço, provavelmente, mas eu queria muito saber, porque no filme também, no filme é meio, depois que ela morreu, tipo, depois que o Chico Xavier fala, tem um papel na gaveta dela que vocês podem usar para se comunicar. Daí o irmão dela fala, é verdade, eu lembro o que ela fez. Daí tem um flashback dela fazendo. Por quê? Sei lá. Porra, aquele relato dela lá, eu realmente tava achando que ela tinha sobrevivido. Daí você falou, ela morreu. Eu falei, caralho. Eu pensei, eu não sabia que ia te pegar. Eu pensei que todo Caralho, mundo sabia. eu tava lá, tipo, que você falou, ela acordou num local branco, numa cama branca. Eu falei, beleza, acordou no hospital, né? Foda. Ela apagou e acordou no hospital. Você falou, ela morreu naquele dia. Eu Pô, falei, eu fiquei muito caralho. feliz então. Fiquei muito feliz que o meu storytelling pegou você. Luan, você foi pego Não. também? Você sabia? Posso te dar um argumento bom sobre o tabuleiro? Diga. Você fala com o espírito. Você. Eu tenho um tabuleiro aqui, mas eu não falo, não. Você sabe quando você vai morrer? Oi? Você sabe quando você vai morrer? Não. Então, por que você tem um tabuleiro? Mas se eu morrer amanhã, eu vou usar outros objetos na minha casa pra me comunicar, eu acho. O tabuleiro vai ser um dos últimos.
pneu falando. Mas é realmente um bom argumento, né? Você não sabe. Vocês têm alguma coisa em casa aí que serviria como tabuleiro aí? Algum objeto? Cara, se algum dia eu for, eu acho que vai estar nos meus baralhos. Mas de coisa que é relacionada ao sobrenatural, não. Eu aqui no meu quarto tem algumas coisas tipo de baralho e eu não tenho um tabuleiro, né? Tipo, eu tenho uma camiseta que tenha um tabuleiro, né? Uma vez eu já ouvi alguém falando que qualquer objeto ali que queira que sirva como ponte, desde que tenha alguma relação ali, serve. Mas eu acho que aqui eu não tenho nada tipo de, nossa, eu tenho um sentimento forte por isso. Se eu me for e por algum motivo eu quiser me projetar, sei, não tem nada aqui que me, Tem que se preparar, sei lá, então. que, nossa. Tem que pegar alguma coisa. Eu tenho uma senha já com a minha digníssima esposa, pra caso um de nós morrer, tem uma palavra, uma frase pra gente confirmar que é o fantasma do outro. Então, é uma boa, se vocês quiserem também Caralho. confirmar. Ok, agora eu vou pro Alan, porque o Alan é o cético, então eu quero que ele comente a história da Volkmar. Primeiro eu queria falar que eu também acreditei na storytelling. Você sabia ainda. E você Oi? conhecia a história já, né? Não, da Volkmar não. Bom, ok, comentários então, continue. Pelo que eu entendi, todo esse relato aí foi da psicografia, né? Nada disso, tipo, outras pessoas que chegaram a ter contato Não, com então realmente, eu acho que todo mundo que subiu com ela morreu. Então, assim, não tem assim. Eu até pesquisei também, assim, a última vez que ela foi vista. Ela foi vista pelo irmão dela antes do incêndio, assim, mas depois do incêndio só foi encontrado o corpo dela lá em cima. Então não tem assim. Cara, acho que é uma história que traz conforto, entendeu? Tipo, confortante. Você diz isso pra você ou você tá se colocando no lugar da família, assim? Não, tipo, tanto da família dela mesmo ou pra outras pessoas próximas, eu acho que é uma história que traz um certo conforto. Tá, quando eu perguntei mais cedo, o Rafael falou, pô, teve um crime, um negócio antes, eu não sei se é verdade, se é mentira. É uma história que eu também, quando eu fui rever agora, recentemente, alguns anos atrás, eu pensava, nossa, eu lembro que no Linha Direta tinha um negócio do terreno do Joelma ser meio que amaldiçoado, né? Tem uns crimes que aconteceram. E eu também fiquei assim, duvidando, pensei, não, acho que é migué, né? O pessoal tá exagerando. Mas realmente aconteceu. Em novembro de 1948, Paulo Ferreira de Camargo, professor e químico de 26 anos, matou a mãe, Benedita, e as irmãs, Maria Antonieta e Cordélia, em uma casa na rua Santo Antônio, em São Paulo. Ele depois escondeu os corpos em um poço recém-construído no quintal. Para ocultar o crime, Paulo afirmou que as 3 mulheres haviam viajado para o Paraná e depois inventou que elas tinham morrido em um acidente. As contradições despertaram suspeitas, e em 23 de novembro, policiais foram até a residência para investigar o desaparecimento. Enquanto os bombeiros cavavam o poço, Paulo pediu para ir ao banheiro. Pegou uma arma e se suicidou. A escavação revelou os corpos, e o caso ficou conhecido como o crime do poço. Então é isso depois. Então, o crime do poço é uma história famosa em São Paulo. E depois, sempre que vão contar a história do Joelma, falam do crime do poço. Mas eu fui ver, nem é no mesmo terreno, sabe? É perto. Não é assim no mesmo lugar. É perto de onde o Joelma foi construído. Porra, sério? Aham. Nossa, tipo, por isso que eu tinha perguntado no começo lá, né? Tipo, se era verídico e tal. Porque nos que eu fui atrás falava que era no mesmo terreno que o prédio foi construído em cima. Olha, porra, aí é mentira. Eu acho que é meio que assim, né? Tipo, você compra um terreno gigante e constrói o prédio numa área ali, né? Mas não é igual a Samara, sabe? Que a casa, A aquela casa fica em casinha cima do. bem em cima da TV, né? Tipo, embaixo da TV, e daí por isso que eu também pensava assim, nossa, então é por isso, né? Tem gente morreu lá. Porra, mentirada, hein? Eu não sei se você vai falar isso só para complementar o crime do poço, mas o que fez o professor de química, né, o Paulo, cometer esse crime, tem 2 versões dessa história. Tem uma versão que ele disse que as irmãs e a mãe não aprovavam o relacionamento dele. E tem uma outra versão que
e tava tendo briga por terrenos, não me falha a memória. Eu acho que, Briga eu acho que por... no Linha Direta eles falam mais dessa aí mesmo. Tipo, era uma questão de dívida, de dinheiro, uma coisa assim. Isso, aham. Então, tem essas duas histórias que não tem como ter certeza qual é a verdade, né? Uhum. E antes ainda do crime do poço, dizem que esse terreno do edifício Joelma, ele era um pilar no tempo dos escravizados, Hum. aonde os negros eram açoitados pelo senhor de engenho, né? Caramba, sabia não. Então, é um terreno que tem um histórico já de sentimentos negativos. Vai ser muito esquisito, né? Porque se você for pensar, em algum momento da história, todo lugar aconteceu uma coisa ruim. Tipo, aqui onde eu moro, deve 200, 300 anos, será que não morreu alguém aqui perto no terreno? Então é complexo essa questão do o que faz um fantasma, né? Então tá, esse aí morreu muita gente na época da escravidão e depois muita gente morou ali, mas daí um maluco em 1948, só ele que foi afetado pela maluquice, e daí ele comete outro crime. Sim. Então, assim, é meio espaçado, né? Por isso que eu acho difícil. Eu não gosto muito de conectar essas coisas, porque pra mim é espaçado. Não tem Também. relação uma coisa com a outra. Tipo, Mas é a história que conta. Popularmente é assim que se conta a história. Ok, vou falar mais uma coisa aqui. Aliás, desculpa, alguém tem mais alguma coisa pra falar sobre a história até agora? Sobre o crime do poço? Não. Por enquanto tá. Não? Ok, então eu vou falar sobre uma outra história que é muito atrelada aos fantasmas do edifício Joelma, é a história que eles chamam de 13 almas. Então, o fato histórico é que 13 corpos não identificados foram encontrados no elevador do Joelma. E eles foram enterrados no cemitério São Pedro. Então, assim, são 13 pessoas que no desespero ali do incêndio, elas, como eu falei assim, eu não sabia quando era criança que no meio do incêndio de um prédio, o ideal é que você não vá para o elevador. Elas não sabiam disso também. Elas foram para o elevador. E daí o que acontece? O elevador vira um forno, que é de metal. Ele tem o risco de cair. Então, assim, é um dos piores lugares para você estar no incêndio. Essas 13 pessoas estavam dentro do elevador. Eu não sei como é que é a condição que os bombeiros encontraram quando abriram essa porta do elevador. Mas o fato é isso. Elas não foram identificadas até hoje. É um emaranhado de corpos queimados. E nesse cemitério onde eles foram enterrados, tem essa história de que o coveiro conta, de que durante a noite, às vezes, você ouve gritos no cemitério e eles vêm desse túmulo gigante que foi feito para esses 13 corpos não identificados. E a solução popular assim que o pessoal fala é de jogar água no túmulo para que os gritos parem. Eu não sei. Eu acho isso aqui legal porque é popular. Eu jogaria água. Se um dia eu visitar esse cemitério, eu não sei se os fantasmas vão se ofender, mas eu jogaria assim na melhor das Sim. intenções. Mas eu acho muito filminho, sabe? Parece lógica de ficção. Você resolveu o problema do fantasma. Ok, alerta de gore pro próximo slide, porque eu vou mostrar o pôster do filme para vocês verem como o mundo era outro em 74. Aliás, esse filme Falar não é... isso depois de dar spoiler do Gore, mano. Impressionante. Oi? Você falar isso depois de já ter clicado pra frente. É que eu queria ver, né? Eu não sabia que vocês estavam. Ok, então ali do lado direito é o pôster do filme e do lado esquerdo eu deduzo que não é do filme, eu acho que é uma cena real. E o filme aparece essas coisas, essas desgraças. Porque a dos bombeiros ali realmente ela tem um quesinho. Ela não. Eu acho que é real, hein? Então, Eu acho. esse filme tem umas historinhas interessantes. Falam que a atriz principal, que é a Betty Carvalho, se eu não me engano, não tá aqui no post, mas eu acho que é a Betty Carvalho. Supostamente quem escolheu ela para interpretar a Volkmar foi a própria. A Volkmar que falou, não, quando fizerem o filme, quero ser interpretado pela Betty Carvalho. Eu vi uma entrevista Caraca, até isso. Oi?
Até isso rolou mesmo? Sim, então, eu vi, a fonte é essa, eu vi uma entrevista com a atriz falando assim, tipo, a atriz contando, falaram pra ela, você foi escolhida pra interpretar a personagem e tal. Daí ela curiosa, mas quem que escolheu? Quem que é o diretor? Quem que é o diretor de elenco? Daí falou, não, foi a falecida que escolheu você. Então, muito curioso. E esse filme, eu ia trazer umas outras imagens desse filme, que são alguns frames dos negativos que o pessoal fala que tem fantasma, assim, na foto tem ali um rosto, uma pessoa, uma fumaça. Mas, cara, tipo, da reação de vocês pelo que eu trouxe no outro episódio, se eu trouxesse daí, vocês iam dar risada na minha cara. Que é claramente pareidolia. Tipo, não é. É outra coisa. Se é fantasma, eles deveriam fazer um trabalho melhor, porque eles não estão conseguindo se expressar direito em fotografia. Eles estão aparecendo mancha. E tem outra coisa também. Melhorem. Tem outra coisa, esse eu achei legal. Nos extras, esse filme ele foi relançado em DVD ali no início dos anos 2000, e daí teve uma entrevista com o diretor, Clery Cunha, e ele contou uma história interessante. Tem um momento do filme que eles vão para Uberaba, onde mora o Chico Xavier, e eles fizeram meio que de forma meio que documental, assim. Colocaram os atores para interagir com o Chico Xavier lá no habitat dele. E o diretor conta que no momento que eles estavam filmando uma sessão de psicografia real para usar no filme, o Chico Xavier falou, ó, desliga essa luz aqui e aquela ali, que tá me incomodando. Eu não tô conseguindo fazer meu trabalho. E o diretor de fotografia falou, então não tem filme, né? Então vou embora. Mas eles continuaram filmando, e na hora de colocar no filme, assim, o diretor falou, pô, a gente vai ter que colocar essa cena mesmo com a iluminação ruim. E começou uma briga entre o diretor de fotografia e o diretor do filme, porque o diretor de fotografia falou, eu não quero que você coloque essa cena, porque vai queimar meu filme, vai parecer que eu faço meu trabalho errado. E na época era só revelação analógica. Então, depois que eles revelaram o filme, eles falam que a luz que ilumina a cena que tá sob o Chico Xavier, ela não estava lá no dia da filmagem. Então, supostamente, quando você assiste o filme, tem uma luz ali que veio do nada e ajudou a fotografar o filme melhor. Oh. Legal, né? Essa é maneira, essa história eu não sabia. Então, eu também não conhecia, descobri hoje, como eu falei, ó, eu vi nos extras do DVD do filme. A Doideira, né? história que eu sabia é que quando eles foram gravar esse filme, a equipe teve que pedir permissão, né? Ah, sim, tem eu acho que eles começaram a gravar e eles sentiram uma vibe ruim, né? Daí eles foram meio que pedindo permissão. E daí tem esses fantasmas que eu falei que aparecem, assim, mas eu realmente não. Eu que sou meio believer, mais ou menos assim, eu fiquei, pô, não dá pra levar isso aqui a sério. Eu encerro a minha fala aqui agora, então, comentários no geral, Luan. O que você achou? É um caso curioso, eu diria. Eu acho que tem muita lenda envolvendo esse caso, muita coisa que pode não ser verdade, e assim como tem coisa que pode ser verdade. A própria parte do Chico Xavier eu sinto que tem exagero em alguns momentos, mas em outros eu sinto verdade. Então, eu acho que é um caso que a mídia distorceu muito, mas que ele tem muita verdade envolvida. Essa é a minha conclusão. Ok, você tá falando da parte paranormal, né? Isso, aham. Ok. E você, Rafael? Eu também sinto que tem exageros ali, mas aí eu também penso, cara, é como a gente tinha comentado, acho que eu não lembro quem tinha falado, cara, acho que foi o Alan que tinha falado. Cara, se reconforta o pessoal e tal, tipo, principalmente os familiares, mano, não tem por que ficar apontando o dedo e tal. É uma história pesada, tá ligado? E, tipo, por exemplo, o caso da, acho que da Valkmar, né, que é o nome dela? Volkmar. Valkmar. Tipo, você pode não acreditar em nada, não pode acreditar em espiritismo, etc. Mas é uma história que tem, tipo, por mais que ela tenha, né, falecido e tal, aquele desfecho que é apresentado ali é meio que é um alívio, tá ligado? Então, tipo, se traz alívio, traz paz pro pessoal, pra família, cara, não tem por que ficar querendo apontar erros e tal, cara. Pô, eu acho que eu teria problema com essa lógica, assim, de saber que uma pessoa. Eu vivo e alguém que eu gosto morreu.
e saber que ela tá eternamente existindo, assim, cara, eu fico meio, não só com medo, mas eu um pouco triste, assim, sabe? Eu não sei, deve ser muito bom a vida no É, além, pra você querer existir eternamente. Deve ser outra pira, outra brisa. Comente, Alan, o que você acha no geral? Tá, da tragédia em si, né? Não tenho o que falar. Tragédia horrível. É, espero que a família tenha conseguido. Que já se passaram muito tempo, né? Tipo, todo mundo tenha conseguido esse conforto que precisava e que tenha recebido reparo. Se é que tem um reparo, né? Eu não sei muito sobre isso. Sobre as questões espirituais e etc. Vocês já devem saber mais ou menos minha opinião. Você não acredita em nada, né? Eu não acredito que essas coisas de fato tenham acontecido. Mas reforçando como eu já falei, o Rafael já falou, eu vou falando de novo. Se conforta as pessoas é o que importa. Pô, mas o coveiro falou que o túmulo grita. Como é que você explica isso? Eu não tenho que explicar nada, pô. Não, eu tô perguntando, eu tô pedindo pra você explicar. Eu posso falar qualquer coisa. Tipo, aqui que eu ouço gritos aqui dentro de casa sem. Sei lá. Mas Posso é falar pra qualquer fantasma pessoa. gritando na tua casa? Eu não sei, eu tô dizendo que eu posso falar isso daí pra todo mundo. Mas, tipo, Ah, tá, entendi. ele nunca mostrou. Eu nunca vi. Se tivesse uma gravação, você acreditaria mais? Um áudio? A gravação é manipulável. Não Se acredito. tivesse um vídeo? Ó, eu acho que poderia acontecer agora. As almas, ó. Se tipo vocês estão em algum lugar, elas poderiam aparecer agora aqui do meu lado e gritar aqui do meu lado. Tipo, sei lá. Ok. Eu gostaria que isso acontecesse. Se fosse pra explicar, né? Ó, Luan, quando você for editar isso aqui, coloca o Alan falando primeiro, depois você e depois encerra com o Rafael, porque o Alan é cético, eu sempre deixo ele por último e é sempre uma brochada, assim, ó. Créditos. Edição: Luan Roth. Design visual: Rafael Bueno. Cortes: Alan Guedes. Apresentação: Otávio Colina.